Glória a Deus. Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada, graça e paz. Amém? Chegando com mais uma palavra de fé, de amor e de esperança para o seu coração. Amém? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Luiz Augusto. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor e junto orarmos, pedindo a Deus que abençoe a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, o nosso Brasil. Amém? Quero compartilhar com você Êxodo, capítulo de número 40, versículo 16, diz assim: E fez-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Agora versículo de número, aleluia, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Meu amado, escute só. Deus escuta o clamor do seu povo no Egito. Povo que estava escravizado há 430 anos no Egito. Sofrendo, padecendo. Clama a Deus, Deus levanta o libertador chamado Moisés. Com mão forte, Deus os arranca do Egito. E agora os leva caminhando na direção da terra prometida. Atravessando desertos, mares. A vontade de Deus era habitar com eles e caminhar com eles a trajetória que eles tinham que caminhar pelo deserto. Então Deus chama Moisés e dá a Moisés a instrução, dá a Moisés uma visão, permite que Moisés veja o tabernáculo, o lugar onde Deus estaria presente, caminhando no meio do povo, junto com o povo, e manda Moisés fazer. Mas eu quero que você preste atenção que Deus dá a Moisés tudo certo, medidas, tamanho, largura, comprimento do tabernáculo, material que ia colocar no tabernáculo, tipo de madeira, tipo de pano, tipo de metais preciosos. Deus diz a Moisés quem vai fazer. As pessoas que ele encher com o teu espírito queriam fazer as artes, queriam trabalhar os utensílios, a madeira, o bronze, a madeira, o ouro, tudo aquilo que fosse colocado a prata, as especiarias, porque existe um meio, existe um método, existe um tamanho, uma medida, um comprimento, a profundidade correta para se fazer as coisas de Deus. E o texto que eu li com vocês, depois você puder ler, você lê de Êxodo 34 a Êxodo 40, você vai ver muitas coisas ali, Deus vai falar contigo. O texto que eu li com você diz que quando Moisés terminou, quando eles acabaram com toda a obra, montaram o tabernáculo, colocaram tudo no seu lugar, sabe? Logo na entrada, colocaram o altar do sacrifício. Entre o altar do sacrifício e a porta do lugar santo, colocaram a pia para lavar da purificação. No lugar santo, colocaram a mesa dos pães árvores, o candelabro de um lado, colocaram o altar do incenso colado ao terceiro véu. Logo depois do terceiro véu estava a arca da aliança, aonde Deus se manifestava para falar com Moisés. Quando ele acaba de fazer isso, o versículo que eu li com você depois do 34, diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Significa que ele veio. Sabe, meu amado, quando nós fazemos as coisas da forma que Deus quer, não existe outro resultado, ele vem. Se ele não tem vindo à tua vida, se ele não tem vindo à tua casa, se ele não tem vindo à sua família, se ele não tem vindo ao teu chamado, é porque, meu amado, minha amada, nós não estamos fazendo as coisas de acordo com aquilo que ele quer que façamos. Na medida certa, no tamanho certo, na proporção certa. Porque tudo tem um jeito, uma forma correta de fazer. O problema é que nós temos muitas desculpas. O problema é que nós temos muitos motivos para não fazer isso ou não fazer aquilo outro, mas motivos nunca nos deram direitos. Motivos são uma coisa, direitos são outras coisas.
Eu e você precisamos entender isso e discernir isso, porque o diabo usa isso para nos amarrar, porque ele não quer que eu e você corramos a carreira que Deus nos propôs para correr livremente. Ele quer que estejamos com os nossos pés atados, as nossas mãos atadas, mas eu quero chamar a sua atenção para lá em João capítulo 11, quando Jesus chama Lázaro da sepultura, fala: Lázaro, vem para fora, e ele vem. A primeira coisa que Jesus fala é: desatai-o e deixai-o ir. Sabe, nós nascemos de novo, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus, nascemos de novo, mas muitos de nós não foram desatados, não desataram os nós que prendem as mãos, os pés, a mente e o coração, e por isso tentam correr, mas não conseguem, acabam se arrastando a carreira, e quando se arrasta por depender muita força, por exigir muita força, acabam se cansando, e acabam achando que é pesado o fardo de Cristo, contrário ao que ele diz na sua palavra, que o fardo dele é leve. Sabe, meu amado, se nós fizermos nas medidas corretas, da forma que o Espírito Santo te orientar, quem? O Espírito Santo. Quem, pastor? O Espírito Santo me orientar? É, meu amado. É ele que nos orienta, ele é o nosso orientador. Quem fez faculdade, ou curso técnico, ou qualquer outra coisa depois da faculdade, tem um professor orientador, que o orienta no seu trabalho final, seja graduação, pós-graduação, mestrado, vai orientá-lo como ele vai fazer, como ele vai redigir, para onde ele vai levar, a direção que vai tomar. O nosso orientador é o Espírito Santo de Deus. Só que eu preciso me comunicar com ele, eu preciso ter diálogo com ele, eu preciso ouvi-lo, eu preciso entender e crer que ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe todas as coisas. Mas se eu não tiver dessa intimidade, se eu não tiver desse diálogo com ele, eu nada consigo. Então Moisés, ele termina tudo, porque Deus lhe dá essa direção, Deus lhe dá a planta, ele termina, e ao terminar tudo, diz a Bíblia que Deus, ele veio e se manifestou com a sua glória. Meu amado, eu quero que você entenda que quando a glória de Deus se manifesta, há libertação. Quando a glória de Deus se manifesta, há transformação. Quando a glória de Deus se manifesta, há confissão de pecados. Quando a glória de Deus se manifesta, há salvação de almas, a salvação de vidas. As pessoas transbordam da graça e da glória de Deus e têm as suas vidas mudadas quando a glória de Deus se manifesta. Eu quero orar com você. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu te louvo, te bendigo e te exalto, porque Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o grande eu sou, aquele que me sustenta, aquele que me guarda. Meu Deus, me orienta a construir as coisas de acordo com as suas medidas. Quantos homens estão colocando as suas próprias medidas na obra que o Senhor entregou nas mãos deles? E por isso eles fazem do jeito que acham que deve ser, e do jeito que é melhor e mais conveniente para eles. Alguns colocando um jugo pesado, uma direção pesada sobre aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Mas, Senhor, existe uma maneira certa, existe um tamanho, uma medida, uma profundidade correta. E nada é pesado para ninguém quando nós fazemos na direção do Senhor. Então nos orienta, me orienta a agir assim, a ser dessa maneira, para que o seu nome seja glorificado na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, beijo no seu coração. Deus te abençoe.